Bem-vindos, então, à nossa terceira aula complementar do nosso primeiro encontro da quarta etapa de Crisma, onde nessa aula, então, vamos ver a mensagem do texto do Hexameron, sobre a criação. Qual pois, então, a mensagem? Três são as finalidades deste texto. Primeiro, antes do mais, o texto quer incutir a lei do repouso do sétimo dia, o sábado, que era para os antigos judeus. Com efeito, imaginemos um grupo de sacerdotes recebendo fiéis judeus para celebrarem o culto do sábado. Sabemos que o Hexameron tem origem em ambientes de sacerdotes. Era óbvio que explicassem a esses fiéis o porquê daquela assembleia e do repouso do sétimo dia. Conceberam então um hino litúrgico no qual Deus é apresentado a trabalhar no quadro de 6 dias úteis e repousar no sétimo dia, em vez de fabricar mesas ou cadeiras, como o homem. O Senhor Deus terá fabricado o mundo. O importante, porém, é que nesse hino Deus observa o repouso do sétimo dia. Esse exemplo imaginário do Senhor seria a melhor recomendação da lei do sábado. O homem deveria, pois, trabalhar em 6 dias e no sétimo dia afastar-se do trabalho, para no repouso elevar mais detidamente o seu espírito a Deus. O exemplo divino é evocado também no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Deve-se notar, porém, que a lei do sábado é anterior ao texto do Hexameron. Ela decorre do ritmo natural da lua, muito importante para os trabalhadores rurais. De 7 em 7 dias, a lua passa de nova para crescente, de crescente para cheia. Por conseguinte, Deus repousa poeticamente por causa do ritmo da semana do homem e não vice-versa. Alguns perguntarão, o cristão não deveria então observar o sábado assim incutido? A propósito, lembramos que a palavra sábado vem de sabá. A Bíblia prescreve o repouso do sétimo dia, como vemos também no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Sem definir qual deve ser o primeiro dia da semana. Ora, os cristãos sabem que Jesus ressuscitou no dia seguinte ao sétimo dia, sábado, dos judeus. Por isso começaram a contar os dias da semana no segundo dia, ou na segunda-feira, dos judeus, para fazer o sétimo dia coincidir com o da ressurreição de Jesus. Assim fazendo, os cristãos observam todo o sétimo dia. Sábado, que não é a materialidade do nome sábado que importa, mas é a observância de todo o sétimo dia. O domingo dos cristãos vem a ser o sábado, étimo e repouso dos cristãos. Os autores sagrados, os autores sagrados quiseram também relacionar o mundo todo como os hebreus o podiam conhecer, com Deus, mostrando que tudo é criatura de Deus e, por conseguinte, não há muitos deuses. Com outras palavras, estas são as verdades teológicas que o Hexameron nos transmite. Primeiro, Deus é um só. Não há, pois, astros sagrados como os caldeus da terra de Abraão admitiam, nem há bosques sagrados como os cananeus da nova terra de Abraão professavam. Nem há animais sagrados como os egípcios, entre os quais viveu Israel, professava. Segundo, Deus é bom e é por isto fez o mundo muito bom. Se há mal no mundo, não vem de Deus, mas vem do próprio homem, que tem um coração que não sabe amar. O mal vem de um coração que não sabe amar. Os autores assim rejeitavam toda a forma de dualismo ou de repúdio à matéria como se fosse essencialmente má. Terceiro, o mundo não é eterno, mas foi criado por Deus e começou a existir. Afirmando isso, o texto sagrado não tenciona dirimir a questão fixismo ou evolucionismo,
mas apenas assevera que a matéria e o espírito têm origem por um ato criador de Deus. Qualquer teoria científica que admita isso é aceitável aos olhos da fé. Quarto, o homem é o lugar tenente, imagem e semelhança de Deus, não por sua corporeidade. Deus não tem corpo, mas por sua alma espiritual dotada de inteligência e vontade. Tenhamos em vista o relevo que o autor dá à criação do homem. Quebrando o esquema habitual, o texto refere às palavras de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos é um plural intensivo que põe em relevo a grandeza do sujeito falante. Note-se, aliás, que não há origem diversa neste texto para o homem e para a mulher, mas ambos surgem simultaneamente. O casamento é abençoado por Deus, tornando-se uma instituição natural que não depende dos deuses da fecundidade admitidos fora do povo bíblico. O trabalho do homem é continuação da obra de Deus, é santo, qualquer que seja a sua modalidade, desde que executado em consonância com o plano do Criador. De maneira geral, pode-se dizer que toda a tendência do Hexameron é apresentar o homem como mediador entre o mundo inferior e Deus. Esse mediador exerce por sua posição e sua atividade na terra um sacerdócio ou a missão de fazer que todas as criaturas irracionais, devidamente utilizadas pelo trabalho do homem, deem glória ao Criador. É o que o esquema abaixo ilustra. Primeiro dia, ares. Segundo dia, águas. Terceiro dia, terra. Quarto dia, astros. Quinto dia, peixes e voláteis. Sexto dia, animais terrestres, homem e mulher e Deus. Terceiro, pode-se também dizer que o autor sagrado, utilizando o esquema 6 mais 1 igual a 7, quer realçar a índole boa da obra de Deus. 7 é, sim, um símbolo de perfeição, conforme os antigos. Essa índole é enfatizada pelo fato de se pôr em evidência a sétima unidade, há 6 dias de trabalho homogêneos entre si e o último, o sétimo, de índole diferente. Estes ensinamentos, como se vê, não pretendem dirimir questões de ciências naturais. Podem parecer pobre aos olhos de quem procura na Bíblia uma resposta para indagações de astronomia, cosmologia, geologia, botânica, zoologia, etc. Todavia são de enorme valor, pois nenhum povo anterior a Cristo, fora Israel, chegou a tão sublime conceito de Deus e de origem do mundo. O Deus da Bíblia é o Senhor único, que com sua onipotência domina a natureza, por conseguinte, tudo produz a partir do nada ou por sua vontade criadora. Aliás, o verbo bará, fez, ocorrente em Gênesis 1:1, é sempre usado na Bíblia para indicar a ação prodigiosa e singular de Deus. Resta ainda observar que os dias do Hexameron não significam eras ou períodos geológicos. No século passado, quando as ciências naturais mostraram claramente que o mundo não pode ter surgido em 6 dias de 24 horas, muitos autores julgaram que os dias de Gênesis 1 eram períodos longos correspondentes aos da formação do globo terrestre, era azoica, primária, secundária, etc. Assim, a Bíblia teria antecipadamente descrito a origem do mundo que só a ciência do século XIX conseguiu averiguar. Tal atitude chama-se concordismo, porque tenciona obter concórdia, ainda que forçada, entre a Bíblia e as ciências, como se visassem ao mesmo objetivo de narrar os fenômenos físicos da origem do mundo. O concordismo é errôneo por causa deste seu pressuposto. O autor sagrado não tinha as preocupações de um cientista, não queria senão oferecer um ensinamento religioso tal como acabamos de enunciar. Por isso ele tinha em mira dias de 24 horas, nos quais houve tarde e manhã. Em outras palavras, ele imaginou uma semana como a nossa, mas uma semana que nunca existiu, a semana na qual Deus, como primeiro trabalhador, teria fabricado o mundo. Dito isto, ainda ficam abertas certas questões, como o monogenismo ou poligenismo, fixismo ou evolucionismo, origem das raças, que serão abordadas nas aulas seguintes.
Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.